Coritiba, depois de ser eliminado na Copa do Brasil, seguiu direto para Cascavel. Jogou ontem com o FC Cascavel e perdeu por 1-0. O Nicolas França conta como foi. Olá, Osmar Antônio, com 4 partidas sem vencer, 2 derrotas seguidas, 3-2 para o Águia de Marabá, na última quinta-feira no interior do Pará, e a eliminação na Copa do Brasil. E hoje, aqui em Cascavel, derrota por 1-0 para o time da casa, num jogo muito ruim. O Coritiba vive o seu momento mais crítico nesta temporada, que parecia promissora, com a evolução do trabalho do técnico Guto Ferreira nos primeiros jogos do Campeonato Paranaense. Agora, o time chegou muito estafado na parte física e com 9 desfalques para o duelo desta 11ª rodada do Campeonato Estadual. Já eram 7 desfalques lá contra o Águia, aí o Giovanni Meurer, o volante, sentiu ainda na partida na quinta-feira, e o zagueiro Maurício Antônio também não pôde entrar em campo lá, hoje não foi nem relacionado para o banco de reservas, chega então a 9 o número de desfalques por lesões na equipe Coxa Branca, apesar de o técnico Guto Ferreira ter rodado bastante o time, utilizou 31 jogadores, né, até agora na temporada, foram 12 partidas em sequência, e ele sempre reclamando da questão do calendário, dizendo que muitas coisas só melhorariam quando tivesse semanas livres para descansar atletas e também para realizar treinamentos. Desde a primeira partida no ano, que o Coritiba estreou no Campeonato Paranaense contra o PSTC, agora será essa primeira semana cheia para trabalhos. O Coritiba vai pegar o Cianorte nas quartas de final do estadual a partir do outro final de semana, jogo fora de casa, depois mais uma semana livre antes do duelo no Couto Pereira, valendo a vaga nas semifinais. Até por causa da eliminação, né, na Copa do Brasil, vai ter mais semanas cheias aí pela frente nesta reta final do estadual e também depois na Série B do Campeonato Brasileiro. E fica a expectativa de um crescimento da equipe. O Guto Ferreira admitiu que aqui em Cascavel foi o pior jogo da equipe na temporada, mas não quis falar muito sobre os erros que o time cometeu. Disse apenas que sabe quais são e vai trabalhar para corrigi-los. Então, essa semana agora livre que cria expectativas na torcida Coxa Branca de uma recuperação. Né? Passa pela parte física, pela parte emocional, deu para ver bem que a equipe sentiu a eliminação na Copa do Brasil e, enfim, a questão técnica também. Jogadores que vinham fazendo um ótimo campeonato aqui em Cascavel foram muito mal. Casos, por exemplo, do atacante Robson, do meia Matheus Friso. O time da casa, treinado pelo Matheus Costa, percebeu, né, um momento de instabilidade do Coritiba e partiu para cima, logo no início, ali uma marcação, pressão, dominou os primeiros minutos. Até essa pressão havia arrefecido um pouco quando o Coxa erra no primeiro tempo ainda e permite o gol que seria decisivo para o placar de 1-0. Foi numa saída de bola que o Bruno Melo não conseguiu fazer o domínio, perdeu para o Clenison, ele fez o cruzamento pegando o centroavante Manoel, entrando livre, né? Defesa totalmente desarrumada. A defesa que já havia falhado muito lá contra o Águia em Marabá, tomando 3 gols, né, e causando a eliminação na derrota por 3-2, agora com um erro individual do zagueiro Bruno Melo, permitiu que o adversário construísse esse placar de 1-0. Foi aí que o Coritiba partiu para cima, teve algumas oportunidades. Ainda no primeiro tempo, o Benevenuto de cabeça, depois o Matheus Bianchi completando uma jogada do Friso e do Jamerson pela esquerda. Antes do gol, só um lance, né? O Coritiba havia levado perigo, foi um cruzamento da direita do Bianchi que o Jamerson fechou ali para mandar para fora. No segundo tempo, né, o Guto fez algumas substituições, mudou posicionamento, por exemplo, o Bianchi virou centroavante, o Robson, que vinha jogando nessa função ali mais avançada, foi para o lado direito. O garoto Lucas Ronier foi jogar centralizado na criação de jogadas. O time parecia melhor ali durante os 10 minutos pressionando o adversário, mas aos poucos esta pressão também já não foi funcionando tanto. O Cascavel conseguiu dominar com certa tranquilidade, né, a partida. O Guto ainda colocou alguns garotos, né, que ele tinha no banco de reservas, com muitos desfalques. A maioria dos atletas no banco das categorias de base teve a estreia do Thiago Azaf, apenas 17 anos, né, um centroavante. Teve a entrada mais uma vez do Matheus Dias, que tem só 16 anos. Mas o Coritiba não conseguiu mais reagir e acumulou a segunda derrota. Em sequência, né, esse 1-0 para o Cascavel. Agora vai ter que juntar os cacos nesta semana. O treinador diz que sabe o que fazer e gera a expectativa da torcida de algo muito melhor. Então, a partir do duelo fora de casa com o Cianorte pelas quartas de final do Campeonato Paranaense. Osmar. Só lembrando, hein? O Asa ganhou do Coritiba na quinta-feira. Hoje perdeu para o Paysandu por 2-0. Que situação do Coritiba, hein? E hoje foi duro. Hoje foi duro. Assim, o Coritiba jogou mal em Marabá. Corrigir. Perdeu para o Rema. O Águia perdeu para o Remo, não para o Paysandu. Vamos lá, né? Contra o Águia jogou mal. Mas hoje foi uma atuação horrorosa do Coritiba.
Lamento muito o Guto Ferreira não ter respondido a pergunta que o repórter fez em absoluta normalidade na coletiva, perguntando sobre o retrospecto ruim do Guto fora de casa no comando do Coritiba. Não só esse ano, mas também na última passagem dele. O Guto não respondeu. E ele diz que sabe o que está acontecendo. Vamos ver se ele realmente sabe. Agora, a atuação do Coritiba foi desinteressada, tecnicamente muito fraca, Osmar. O lance do gol é de uma falha que começa na saída errada do domínio do Bruno Melo e termina num posicionamento absolutamente errado da defesa no gol do Manuel. O Manuel sai de trás, tem 3 caras aqui, ele vem por trás do Benevenuto, entre o Benevenuto e o Natanael faz o gol. E tecnicamente o Coritiba deixou muito a desejar, né? Você vê, aí o Robson, que é o atacante mais efetivo do Coritiba, não está na área quando o Bianchi cruza. É o Jamerson que chuta para fora. E aí, quando o Jamerson cruza, é o Bianchi que está na área e chuta para fora. Falta o cara ali. Como é que vai ser quando o Figueiredo voltar? Quem vai sair do time? O Bianchi? Ou o Friso? Ou o Sebastião Gomes? Não, e tem um Manga ainda, né? Que o Coritiba vai fazer a consulta lá para ver se pode treinar. Foi enfim. uma cortinaça de fumaça, que infelizmente, às vezes, tem gente que embarcou nessa. Para tirar o foco do... E assim, ainda fez isso sem o aval do advogado do Manga. Que daí deu uma declaração, enviou uma nota dizendo que não pode treinar ainda no Coritiba. Ou seja, porque não há pode problema. ainda até arrumar um problema. Osmar, assim, não tem problema na reativação do contrato, não tem problema na inscrição no campeonato. Nada disso é problema. Certo. Agora, a punição impede o uso dos equipamentos oficiais de um clube. É uma situação. Adilson, como é que resolve um problema desse? Não do Manga, Adilson, mas do time, de voltar a fazer esse time render, porque, vamos ser sérios aqui, Adilson, o principal objetivo do Coritiba é voltar para futebol, para a primeira divisão. O principal objetivo do ano é o acesso. É o novamente, acesso. Né? E esses descuidos, essas derrotas na Copa do Brasil, um campo horroroso, né? A gente sabe das dificuldades que o Guto está tendo, com lesões nesse início de competição. O Guto é um ótimo profissional, fez excelentes trabalhos e sabe trabalhar. Então, daqui a pouco ele arruma, encontra e no momento certo as coisas vão melhorar.